Oi, pessoal do Ciclo 3, tudo bem? Mais uma aula aqui, né, virtual, enquanto não passa essa quarentena, enquanto vivemos esse momento complicado da nossa vida aí. Hoje temos uma aula aqui muito especial sobre expansão territorial brasileira, né, levando em consideração o período pós-União Ibérica. Então, nós estamos aí na nossa aula 15, frente 1, caderno 2, onde nós falamos da expansão territorial, o bandeirantismo e o trabalho jesuíta, e mais alguns afins aí que nós vamos discutir durante a aula. Bom, primeira coisa, quando nós falamos em expansão territorial, nós devemos lembrar que quando ocorre a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele perde valor. Se tudo pertence à Espanha, não há lógica em manter um tratado dividindo o território brasileiro entre portugueses e espanhóis ali. Nesse momento, aparece a primeira forma de ocupação territorial no Brasil, extensão territorial, sertanismo ou interiorização, como vocês queiram. É o trabalho dos bandeirantes. O bandeirante é aquele elemento paulista que trabalha em expedições particulares, que nós chamamos de bandeiras, ou em expedições oficiais, que nós chamamos de entradas, ou ainda expedições que utilizam os rios da região, principalmente o rio Tietê, que são as monções. Então, nós temos entradas, né, do Estado, do governo português, as bandeiras particulares e as monções que atravessam o interior de São Paulo, o interior do Brasil, pelos rios ali. O grande objetivo, qual era? Fazer expansão territorial? Em primeiro momento, não. O objetivo, na verdade, era buscar riquezas, buscar fugitivos da lei, buscar índios, capturar índios no interior do Brasil. Então, havia uma lógica, né, das bandeiras ali, que era o dinheiro que seria ganho com escravização de índios, caça de fugitivos da lei, encontrar minérios no interior do Brasil, buscar minérios no interior do Brasil. Bom, basicamente, o primeiro trabalho do índio foi a caça ao índio ou o apresamento. Trabalho do nosso amigo bandeirante, né? A caça ao índio ou apresamento. O segundo, o bandeirantismo de contrato, que era caçar fugitivos da lei, que eram normalmente os ataques aos quilombos, onde você tinha negros, onde você tinha brancos, onde você tinha índios fugitivos ali. E, por último, a busca de minérios no interior do Brasil, certo? De alguma maneira, né, você vai perceber que o bandeirante ela é uma figura muito controversa, porque ao momento em que ele busca caçar o índio, atacar um quilombo, né, e lutar violentamente, matar ou escravizar, ele se torna um vilão, historicamente falando. Mas, ao mesmo tempo, a história tenta tratar ele como um grande herói, que desbravou o Brasil, entrou para o interior do Brasil, desbravou as matas, desbravou os caminhos fluviais dos rios aqui brasileiros, né? E chegou no interior. A gente já viu várias vezes em prova de vestibular fazerem essa pergunta, né? Olha, o bandeirante é um herói ou é um vilão? Né? A resposta é sempre dúbia, né? Ele é um herói pela sua interiorização, pelo seu desbravamento, por essa entrada no interior. E ele é um vilão pela caça ao índio, escravização, o ataque a quilombos, aquela coisa toda ali. Um outro detalhe importante do bandeirantismo, além de caçar índios, apresamento, atacar quilombos, contrato, ou buscar minerais, mineração no interior do Brasil, eles também vão até a região norte atrás das drogas do sertão. Drogas do sertão são produtos, aliás, qualquer produto tirado da floresta, folhas, frutos, raízes, que teriam um alto valor comercial, que seriam vendidos pelos bandeirantes para conseguir o quê? Alguma riqueza ali, né? E nós estamos falando, por favor, lá do século XVII, tá? Do início do bandeirantismo, entrando até o século XVIII ali, ok? Bom, as bandeiras de caça ao índio, bandeiras de preação ou de apresamento, né? Visavam atender o quê? A mão de obra do próprio paulista, ou seja, se moravam na cidade aqui de São Paulo ou nas cidades vizinhas que vão se formando aqui, e também a lavoura canavieira, no primeiro momento, até você trocar esse índio pelo negro como mão de obra da lavoura canavieira, certo? Bom, havia um problema, né? O bandeirante caçava o índio e o jesuíta entrava com as missões ou reduções, com o intuito de pacificar esse índio, né? Amansar esse índio, catequizar esse índio ali.
nós vamos ver vários choques entre jesuítas e bandeirantes durante algum período, a gente percebe ali. Bom, o bandeirantismo em contrato é quando o bandeirante ele é contratado, pago para o quê? Caçar inimigos da lei, atacar inimigos da lei, atacar aqueles que não seguem a lei. Então, esse bandeirante de contrato poderia atacar uma tribo rebelde, como ele poderia atacar normalmente, que era quase que uma regra, atacar os quilombos, né? Lembrando o quilombo mais famoso do Brasil, o quilombo de Palmares, né? Quilombo de Gangazumba, quilombo de Zumbi, de Dandara, né? História famosa ali. E aí, é lógico que, né? Esses quilombos estavam presentes, ficavam presentes muito perto dos grandes centros de produção de açúcar, né? E aí, lógico, né? Negros fugiam, se arregimentavam com índios, se arregimentavam com brancos fugitivos, formavam um quilombo, e aí o bandeirante era pago para ir até lá e desmantelar aquela estrutura. Lembrando que o quilombo, ele pode ter uma estrutura muito forte, o quilombo de Palmares, ele era gigantesco, tinha milhares de pessoas ali, né? Muito bem estruturado, muito bem preparado, né? E o bandeirante, aí nós temos a figura do Domingos Jorge Velho, que foi um cara que foi lá com tropas, se organizou para destruir e atacar aquele quilombo, né? Matando o zumbi, né? Por isso que nós temos lá, lembrando sempre, né? Aquele dia da consciência negra, 20 de novembro, né? Morte do Zumbi de Palmares, né? Atacado por um bandeirante, por um herói ou vilão da história brasileira, como citei agora há pouco. Bom, o ciclo do ouro, diamantes, né? Ele vai começar pelas bandeiras que iam pelas beiras de rio, né? Seguindo em direção a Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, né? Já um centro-sul do Brasil ali. E começa com os bandeirantes, as bandeiras de mineração em beira de rio, né? Onde você fazia a lavagem do leito do rio com peneiras, né? E você procurava, naquele momento ali, localizar pedras no leito do rio. A gente chama isso de faiscação, que era faiscar a beira do rio com uma peneira, né? Fazer o ouro aparecer, fazer a pedra aparecer ali. Usava lá a peneirinha chamada de bateia, que é uma peneira de tranças, né? Para trançada ali, onde eles tentavam localizar o ouro. E com o tempo, foram ocupando regiões no centro-sul do Brasil e formando minas de ouro, que já não era mais retirado do leito do rio, mas sim escavar as minas de ouro ali. Isso acontece no finalzinho do século XVII e caminha dentro do século XVIII ali também, ok? Bom, a expansão territorial, então, acaba acontecendo por uma ação bandeirante entrando no interior atrás de índios, fugitivos da lei, buscando riqueza, ou do próprio jesuíta que vai atrás, né, de construir as suas missões, né, suas escolas e igrejas compactas ali, ou suas reduções junto às tribos indígenas, onde ele ia até o índio e formava lá um núcleo de catequese, um núcleo de aprendizado religioso ali. Bom, é importante lembrar, né, que essa expansão ela começa depois que nós tiramos a França no final do período pré-colonial aqui do Brasil, no início da colonização, na verdade, ali, e depois ela começa a ocorrer durante a União Ibérica, que é o período filipino, né, quando Dom Filipe II da Espanha governou Portugal e Espanha ali. Esse período é um período que o Tratado de Tordesilhas perde a validade, nós vamos o quê? Interiorizar, vamos sertanizar. Bom, houve, né, de certa maneira, uma ocupação do interior do Brasil com medo, né, de invasores tomarem a região. A gente acabou tomando litoral e interior, ou seja, caminhando em direção ao interior. O açúcar perdeu o valor comercial com a saída holandesa, mais um motivo para uma busca de riquezas no Brasil, alternativas aqui no Brasil, e a gente foi criando povoamentos no interior do Brasil. Esses povoamentos sempre ficavam perto de um rio, era um caminho de passagem de vaqueiros que buscavam novas pastagens no interior do Brasil ali, era um caminho de passagem de tropeiros, que eram comerciantes de mulas, de muares, que vendiam produtos diversos ali, e sempre essas cidades em volta de uma igreja, de uma missão jesuíta, né? Então ali o trabalho do bandeirante, o trabalho do jesuíta, o trabalho de um vaqueiro, o trabalho de um tropeiro. Cuidado não confundir um com o outro aí, tá? Pouco tempo atrás a Unicamp fez um vestibular, perguntou o que era um tropeiro e ninguém sabia. Todo mundo confundiu tropeiro com vaqueiro. Uma coisa, outra coisa ali, ok? Bom, nesse período de interiorização é fundada a Colônia de Sacramento,
tá? Que vai ficar lá no interior do sul do Brasil, divisa com o Uruguai, Argentina, ou com a região da Prata ali. O Brasil vinha tentando tomar aquela região, vinha tentando ocupar aquela região. Havia um interesse muito grande da Inglaterra, porque ali era o acesso a Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, futuramente que vão nascer naquela região ali, né? Então, acaba se criando uma colônia portuguesa naquela região, certo? Isso vai gerar uma disputa muito grande com os espanhóis, e nós vamos ter lá no sul do Brasil as guerras guaraníticas. São guerras entre portugueses e espanhóis, disputando territórios ali, onde você tem uma ação jesuíta, onde você tem uma ação bandeirante de ocupação. Depois de vários tratados na região para tentar evitar uma crise maior, uma disputa maior, 2 tratados vão acabar regulamentando, um reforçando o outro, regulamentando a questão da região. O Tratado de Madrid, que vai definir o conceito da uti possidetis, quer dizer, da ocupação da terra, da posse útil da terra, ou seja, quem coloniza é dono da terra, quem coloniza tem direito sobre a terra, né? E o Tratado de Badajoz, que confirma o Tratado de Madrid. Então, o que é isso? O conceito da uti possidetis. Se eu ocupo a terra, colonizo a terra e vivo na terra, a terra é minha. Se eu venho até aqui somente para caçar, buscar riqueza, não tenho direito sobre a terra. Essa briga no sul do Brasil vai gerar uma divisão. A colônia de Sacramento, com o tempo, usando o conceito do possidetis, vai ficar para os espanhóis, e a colônia de Sete Povos das Missões, ou Sete Missões, como vocês queiram, acaba ficando para o lado português, ali no Rio Grande do Sul, extremo do Rio Grande do Sul. Tá? Isso depois de guerras muito violentas, que nós chamamos de guerras guaraníticas daquela região ali. Os jesuítas, né, vieram para cá seguindo a lógica da Contra-Reforma. Tem que lembrar que a Companhia de Jesus ela foi criada na Contra-Reforma por Inácio de Loyola, que era um militar. Cria-se uma ordem militar dentro da Igreja Católica, uma ordem armada dentro da Igreja Católica, né? E vem para cá esse jesuíta. Lógico que não só ele, mas diversas ordens religiosas estiveram por aqui. O jesuíta foi mais forte, por quê? Porque, primeiro, ele vai evangelizar o índio, ele vai criar a educação, que era um trabalho jesuíta aqui, e ele vai ter na mão dele o apaziguamento dos índios, ou seja, a questão da catequese, da língua, da cultura e a educação, as escolas jesuíticas aqui no Brasil. Dessas escolas jesuíticas, que você está vendo nascer no período colonial, você vai ver depois aparecer universidades, colégios que eram ligados à ideia do quê? Do trabalho jesuíta. E o que é mais interessante, né? Até hoje, a grande maioria das escolas católicas do Brasil são jesuítas. Por quê? Porque é uma história dentro da Igreja Católica que o jesuíta veio para evangelizar e para educar, para ensinar. Então, acabam se confundindo o trabalho religioso com o trabalho educacional, que vai o quê? Se converter numa grande dominação dos ameríndios, conversão dos não católicos e o reforço da cultura católica para os jovens católicos que vinham para cá, que poderiam se perder, lógico, né? Lembra sempre, por favor, que essa ação jesuíta no Brasil está muito ligada, novamente vou falar, à Contra-Reforma, a evitar uma expansão do protestantismo, né, pelo mundo. A Igreja Católica chegaria primeiro e tomaria conta desse trabalho na América, África e Ásia, de uma maneira geral. Bom, vamos lembrar também, né, que a atividade desse jesuíta não é só catequizar, não é só educar, mas também reforçar a fé católica para aquele jovem católico não perder essa fé, fortalecer a sua fé, né? E isso vai até o século XVIII. No século XVIII, com o iluminismo chegando, com o pensamento iluminista tomando conta da Europa, nós vamos ter em Portugal o Marquês de Pombal, que nós vamos estudar logo ele aí. O Marquês de Pombal era ministro de um rei português chamado Dom José I, e Pombal acaba tirando o poder da Igreja Católica, tirando o poder de educação dos jesuítas, né, criando uma educação laica em Portugal no século XVIII. Tá? Mas, de qualquer maneira, nós não podemos esquecer de figuras extremamente importantes como o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, que foram responsáveis pela catequese, educação, fundação de vilas, fundação de cidades que vão aparecer ali, certo? Um exemplo, a cidade de São Paulo, fundada pelo padre Anchieta em 1554, que é um núcleo de evangelização, ali no pátio do colégio, ali pertinho da Praça da Sé, em São Paulo. Bom,
É impossível falar de Brasil colonial sem falar dessa imagem catequizadora, educadora dos indígenas aqui, feito por quem? Pelos apóstolos de Deus, né? Os apóstolos gentios, como foi apelidado ali, o Padre Anchieta, que vieram para converter o índio, acalmar esse índio, pacificar esse índio e trazer uma visão eurocentrista, etnocentrista, que a educação, o conhecimento e a religião europeia eram importantes para o índio, que o índio deveria se converter. Tanto que no período é engraçado você ver, né? Todo índio terá o seu nome indígena e terá um nome cristão, a partir da conversão, né? E esse apaziguamento do índio chega a um momento em que aquela guerra entre portugueses e índios, aquele ataque mútuo, né? As lutas que aconteciam ali, a famosa Guerra Justa, né? Que o português só podia atacar o índio se o índio atacasse, então o português cutucava o índio para que o índio fizesse uma guerra contra ele, né? Elas vão sendo apaziguadas pela ação jesuítica, que vai caminhar para o interior do Brasil e chegar no extremo sul do Brasil, em 7 povos das missões, que eu citei agora há pouco, chegar à Amazônia, chegar ao interior de Goiás, Mato Grosso, né? Ocupando as áreas onde os gentios, aqueles que eram considerados quase gente, viviam ali, certo? Bom, não podemos, nessa aula, esquecer de jeito nenhum, de maneira nenhuma, por favor, a contribuição dos vaqueiros, que também ocuparam o Brasil, interiorizaram o Brasil, em busca de pastagens ali, buscando lugar para que os bois pudessem expandir a pecuária, crescesse a pecuária aqui no Brasil, e a figura dos tropeiros, que eram os caras que traziam o comércio no lombo das mulas, dos burros ali, os moares, né? E vendiam esses animais e vendiam também os produtos que vinham do litoral para cá. Então, eles acabam criando para nós um comércio litoral-sertão, que não existia até então. O Brasil era um país que vivia apenas do quê? Do modelo comercial de exportação. Mas, com a interiorização e a ação do tropeiro, começa um comércio interregional. Litoral, sertão, sertão, litoral. Beleza? Bom, essa foi a nossa aulinha aí, né? Espero que vocês tenham entendido, compreendido essa lógica, né, do bandeirantismo, o trabalho jesuíta, os vaqueiros, os tropeiros no Brasil, a ocupação territorial, a necessidade de ocupar esse interior de território para buscar riquezas, já que o açúcar começa a ter uma decadência com a saída holandesa, né? E essa ação jesuítica, né, trazer a fé cristã para o índio, trazer essa visão eurocêntrica, etnocêntrica para o nosso índio aqui. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, encaminha para mim. Pode me chamar no WhatsApp ou via e-mail, a gente vai estar conversando ali. Na próxima live que nós tivermos em sala de aula, eu vou esclarecer e tirar dúvidas sobre esse período com vocês, caso apareçam as dúvidas ali. Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo essa aula aqui. Espero que vocês fiquem bem, um grande beijo no coração. Cuidem-se e cuidem da sua família, que é o mais importante, tá? Um abraço, tchau, tchau, gente. Até a próxima.